Olá, você já percebeu como há no nosso coração um desejo muito grande por ver uma resposta justa a toda a impiedade que nos cerca? O nosso coração ele se sente satisfeito ao ver que a justiça é imposta contra atos perversos. Isso ocorre desde histórias infantis, quando nós vemos, por exemplo, o lobo mau caindo naquele caldeirão de água fervendo e indo embora da casa dos porquinhos para nunca mais voltar. Pode ser em filmes ou em séries de televisão, de streaming, em que o mocinho vence o vilão no final e o bem supera o mal. Pode ser também na vida real, quando nós assistimos, por exemplo, a sentenças de juízes que punem firmemente a maldade de políticos que exploram o dinheiro da população e usam esse dinheiro de maneira indevida, prejudicando os mais carentes, prejudicando os mais pobres e usando aquele dinheiro do Estado para uma finalidade distinta ou injusta, quando comparada à finalidade original que aquele dinheiro deveria ter sido usado. Nós ansiamos por justiça. E nós ansiamos por ver o mal sendo limitado, o mal sendo vencido pelo bem. Hoje, no nosso texto de Abacuque, nós estudaremos o capítulo 2, dos versículos de 12 a 20, e veremos de que forma Deus responde ao profeta, é a segunda resposta dele ao profeta, de que forma Deus responde ao profeta mostrando que a sua justiça vencerá o mal no final. Na semana passada, nós começamos a ver com Silas a primeira parte dessa segunda resposta. Hoje nós vamos olhar para a parte final dessa resposta, dessa palavra de Deus ao profeta Abacuque, que o orienta e que o dirige a como encarar a situação ao seu redor e como também entender aquilo que aconteceria com os babilônios no futuro. Deus deixa claro para Abacuque que é a manifestação gloriosa do próprio Deus no final da história que colocará fim completo à maldade humana. Eu quero ler com você, primeiramente, os versículos de 12 a 17, depois nós leremos os versículos de 18 a 20. Então, Abacuque 2, de 12 a 17, diz o seguinte, eu tenho o texto aqui diante de mim e peço que você me acompanhe. A NVI diz: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para que ele contemple a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha, a taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Nessa primeira sessão, nessa primeira parte que nós estamos estudando hoje, no capítulo 2, versículos de 12 a 17, Deus diz para Abacuque, em resposta ao seu clamor, ao seu lamento, que ele dará um basta na violência e na exploração. Deus dará um basta, tanto à violência quanto à exploração. O texto descreve para nós os babilônios, no versículo 12, como um povo que constrói cidades e metrópoles por meio de muito sangue. A ideia básica aqui é que os babilônios haviam destruído nações, destruído povos, tirado vidas de milhares de pessoas para poder edificar o seu grande império. E Deus estava ciente disso, Deus estava de olho na maldade e na violência que os babilônios estavam praticando. Mas Deus também diz, logo na sequência, no versículo 13 do capítulo 2, que todo esse esforço dos babilônios, todo esse trabalho para construir o seu poder, o seu império, seria vão, ou seria para satisfazer o fogo, como diz a NVI. A ideia básica é que eles teriam um fim muito semelhante àquele que eles estavam impondo aos outros povos. Né? Um outro povo viria, ou outros povos viriam mais para frente, que também queimariam os seus bens, o seu patrimônio, e colocariam fim a tudo aquilo que eles haviam construído, edificado, com base na violência, com base na exploração.
Esse conceito de exploração aparece bastante no versículo 15, quando Deus diz que os babilônios são como um homem que oferece bebida para o seu próximo, embebeda esse próximo a fim de expor os seus órgãos sexuais. É literalmente essa expressão que aparece no hebraico, e a ideia básica aqui é de seduzir alguém para humilhá-lo, para envergonhá-lo. A ideia de ter a sua nudez exposta, por exemplo, lá em Naum, o outro profeta bíblico, lá no capítulo 3 de Naum, diz que é uma espécie de castigo ou de humilhação pública que você impõe a outra pessoa. Lá em Naum, era uma prostituta que tinha suas vestes rasgadas e as suas vergonhas expostas como um ato de humilhação e de punição a ela. E aqui os babilônios queriam impor essa humilhação aos outros povos e às outras nações. Os babilônios também são criticados no versículo 17 por não tratarem bem a criação de Deus. Eles haviam provavelmente devastado florestas no Líbano, eles tinham tratado animais com crueldade, e todo esse mal e essa perversidade voltariam contra os babilônios de modo proporcional. Deus afirma para Abacuque que ele vai pôr fim à maldade, à violência, à exploração humana, quando ele tornar o conhecimento seu, o conhecimento da sua glória, manifesto a todo mundo. Um dia o mundo verá a justiça de Deus plenamente manifesta. Um dia o mundo verá a soberania de Deus claramente diante de seus olhos. E a justiça e soberania, então, serão tão abrangentes, abrangerão todo o mundo, e tão claras para a humanidade, como as águas cobrem o mar. Deus deixará claro que Ele é o verdadeiro Rei, que Ele é justo, que Ele é soberano, e que a maldade que os homens praticam tem um fim, tem um limite. Usando de justiça poética, também no versículo 16, Deus diz que os babilônios também seriam embebedados, eles tomariam do cálice da ira do Senhor e cambaleariam como fruto do juízo de Deus contra eles. Os babilônios embebedaram o seu próximo, agora Deus é quem os embebedaria e traria juízo contra eles. Os babilônios quiseram expor a nudez do seu próximo, mas eles teriam a sua própria nudez exposta diante dos outros. E aqui é algo muito interessante, porque Abacuque diz no versículo 14 que o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. A glória de Deus será demonstrada no final. Ao contrário, com os babilônios aqui, a glória que eles tanto buscavam e ansiavam dará lugar à sua vergonha ou à sua humilhação. Duas vezes, no versículo 16, Deus diz para Abacuque que em vez de glória, os babilônios receberiam vergonha e humilhação. Na segunda parte do nosso texto, depois de falar que Deus daria um fim, um basta à violência e à exploração humana, a partir do versículo 18 até o versículo 20, Deus deixa muito claro para Abacuque que os ídolos nada podem revelar, que os ídolos são inúteis, mas Deus, o Deus de Israel, o Senhor de Abacuque, reinava desde o seu templo, ou desde o seu palácio. Veja, os versículos 18 a 20 do capítulo 2 dizem: de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira desperte, ou à pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e de prata, mas não respira. Porém o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. A parte final do nosso trecho, da passagem que estamos estudando, nos lembra então que os ídolos inúteis nada podem revelar, mas Deus reina desde o seu templo. E essa sessão então aqui, final, esse último ai, na verdade começa a partir do versículo 19, mas no 18 já adianta o tema da idolatria, nos lembra que um ídolo não passa de uma imagem produzida por um homem, e que é tolice o criador da imagem, o criador do ídolo, colocar sua confiança nela. A imagem é descrita aqui no versículo 18 como incapaz de se comunicar. Enquanto Deus vinha respondendo aos questionamentos, às dúvidas e à confusão de Abacuque, a imagem, um ídolo de metal ou de madeira, nada pode falar, nada pode fazer em favor do seu adorador. No versículo 19, Deus deixa muito claro que não há fôlego
nessas imagens, não há fôlego nesses ídolos. E aquele que o produz não pode chegar para o ídolo e dizer acorde, desperte, porque aquele ídolo continuará sendo apenas um pedaço de madeira ou um pedaço de metal, apenas talhado, mas sem vida, sem fôlego, não há fôlego nenhum dentro deles, como Deus diz a Abacuque no versículo 19. Em contraponto aos ídolos, que não têm fôlego, em contraponto aos ídolos que não se comunicam, que não falam, o versículo 20 termina nos lembrando do Senhor, assim como o 14 falou que a glória do Senhor, ou o conhecimento dessa glória, encherá a terra como as águas cobrem o mar. O versículo 20 nos diz que o Senhor está no seu santo templo e que diante dele fica em silêncio toda a terra. Olha que interessante. O versículo 18 diz que os ídolos ficam mudos diante do seu artífice. Mas quando se trata do Deus Israel, é a humanidade que se cala diante dele. Deus é retratado como um rei que está sentado no seu palácio. O termo hebraico para templo e palácio é exatamente o mesmo termo, e provavelmente a ideia básica aqui é que Deus estava ali assentado entre os querubins na Arca da Aliança. Como várias vezes outros textos bíblicos, Salmo 80, ou 1 Samuel 4, versículo 4, nos lembram que o Senhor está entronizado entre os querubins, ele se assenta entre os querubins ou sobre os querubins e reina a partir dali. Abacuque não precisava se desesperar. Deus continuava no controle, governando todas as coisas. O que esse texto então nos ensina, ou que implicações ele traz para nós, nós precisamos pensar um pouquinho nessas implicações que a passagem destaca. A primeira delas é que quando as injustiças prevalecem na sociedade e o mal parece imperar, nós podemos nos lembrar de que o Senhor há de pôr fim a toda a maldade humana e cada ato perverso não ficará impune. A justiça de Deus tomará um dia o lugar de toda a corrupção humana. Nós podemos descansar no Senhor, ele continua soberano, ele continua sentado no seu trono, ele não perdeu o seu posto. E um dia, cada maldade humana receberá a sua plena punição. Você não precisa se desesperar, você não precisa se afligir, coloque a sua confiança no Senhor. Olhe para aquele que nos dá esperança e que nos diz, eu vou pôr fim à maldade. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa justiça e reagimos com ira a certas situações em vez de confiarmos a justiça ao Senhor. Assim como a ira dos babilônios produzia apenas mais injustiça, Tiago nos lembra no capítulo 1 da sua carta que a ira do homem não produz, jamais produz a justiça de Deus. Confie naquele que colocará fim a toda a maldade humana. Seja uma expressão da justiça de Deus no seu trato com os semelhantes. Em vez de usar talvez a posição privilegiada que você tenha nesse momento de crise, talvez você esteja numa condição mais confortável e pode trocar um benefício para o próprio, com o seu próximo para tirar algum tipo de vantagem. Deus o chama hoje a ser uma expressão prática da justiça e da misericórdia dele. A não usar o seu próximo como os babilônios usavam para se saírem bem ou para tirarem alguma vantagem. Deus nos chama hoje para praticar a justiça e o amor que ele há de demonstrar de maneira clara e evidente um dia, quando a terra ficará cheia da glória dele, como as águas enchem o mar. Por fim, se o ídolo nada pode fazer, se o ídolo não pode nos ajudar, eu e você somos chamados nesse momento a colocar toda a nossa confiança, toda a nossa dependência no Senhor. É dele que vem a resposta de que precisamos e é nele que tem de estar a nossa esperança. Nesses momentos de crise, de dificuldades, talvez você que ainda está trabalhando pode se sentir tentado a colocar no trabalho a sua confiança. E você trabalha sem parar e você não consegue descansar porque você acha que o trabalho é que vai dar aquilo de que você precisa, o sustento de que você precisa, e você começa a ter um tipo de relacionamento com o seu trabalho idólatra. Você não sabe o momento de dizer não. E você acha que o trabalho traz a resposta para aquilo que você precisa nesse momento. E Deus o chama a colocar a sua confiança e dependência em Deus e não no trabalho. Você pode descansar, você pode dormir, você pode desfrutar do cuidado de Deus. Talvez você seja tentado a colocar a sua confiança, sua esperança no dinheiro lá da poupança. E Deus nos lembra que nós podemos usar os nossos recursos não apenas para o nosso bem, mas para o bem do nosso próximo. Não precisamos amar tanto dinheiro assim, porque Deus é o nosso Deus, não o dinheiro. Talvez você se sinta tentado a fazer dos seus familiares, de amigos próximos, os seus ídolos nesse momento, como aqueles que vão dar alegria para o seu coração. E Deus está chamando a mim e a você a colocar toda a alegria nele.
Ninguém pode suportar o peso da adoração e da devoção que só Deus pode suportar. Não coloque a sua esperança em seres humanos que são limitados, que têm recursos limitados e que se esgotam. Não coloque a sua confiança em objetos que não têm fôlego, que não têm vida. Coloque a sua confiança no Senhor. Deus é o grande soberano. Ele está sentado no seu trono. E um dia todas as nações conhecerão a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.